Olá, querida! Olá! Que coisa boa! Bom dia! Bom Primeiro, dia! morrendo de saudade de você. Estamos aqui. Estava falando que você já estava chegando. Bom, gente, essa é a psicóloga, terapeuta de casal e família. Eu vou deixar ela terminar de se apresentar. Nossa querida, né, a doutora Marisete Rodrigues. Querida, eu digo porque ela é especial também para mim, né, na minha vida. E a Marisete vai estar falando sobre o tema vida sexual após os 50 anos. Eu já quero começar agradecendo, Marisete, pela sua disponibilidade em estar conosco, sabe, pelo seu carinho com as mimadas. Então, gratidão e que você possa fazer uma palestra que possa alcançar muitas pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube. Bom dia a todos. E também para mim é sempre um prazer muito grande participar desses momentos. A minha semana, né, intensa de muitas aulas, lives, palestras. Hoje à tarde tem outra palestra, e é porque eu gosto. Acabei de publicar, né? A vida é em movimento. Se a gente para, a vida também para. Então, é com muita alegria que eu participo nesse momento. Me senti muito privilegiada com o convite, né, das mimadas, através da Aline, e quero dizer para todos vocês, como profissionais, como eu fico tão feliz e gratificada em acompanhar que os grupos vão se formando, os profissionais vão se organizando para cumprir aquilo do qual nós escolhemos viver e fazer na vida, que é participar com as pessoas, que é ajudar as pessoas, que é trabalhar na saúde mental. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa das mimadas, parabenizar você que está aqui nessa manhã, nessa jornada do dia 27 do dia 28, que é o segundo encontro de saúde mental das mimadas PSIS, e para dizer o quanto isso é significativo. E esse tempo de pandemia, não sei se você concorda, nos trouxe, né, esta possibilidade de estar junto com pessoas ao mesmo tempo, de tantos lugares, seja no atendimento, seja através das aulas, seja através de encontros como este, para levar a teoria, aquilo que responsavelmente temos estudado, para alcançar tantas pessoas. E é isso. Estamos aqui, né, ultrapassando fronteiras, aproveitando esta oportunidade. Não sei você, e o meu tema tem a ver com mais de 50, e eu realmente, né, já vou fazer 60. A minha geração não foi fácil entrar, né, pegar esse gancho que a rede social trouxe, o alcance através da internet, não foi fácil, mas a gente, né, rebola para lá, dá um jeitinho, e cada um buscando o seu ajuste, e eu estou amando. Particularmente, agora eu estou amando. Então, eu sou Marisete Rodrigues, eu sou psicóloga há 30 anos. Há 30 anos eu terminei a psicologia, e na época que eu terminei a psicologia, eu já havia feito 2 cursos também de graduação, a nível de terceiro grau, os dois voltados para a área de educação. Então, o educacional sempre me chamou muito a atenção. Quando eu vejo um educador, eu acho lindo o grau, né, de influência que o educador tem. Então, eu terminei a psicologia fazendo conexão entre a educação e a psicologia, entre a aprendizagem e a psicologia. E no que deu naquele momento, gente, na época que psicopedagogia era algo tão novo aqui no Brasil, tão novo aqui no Rio de Janeiro. Lembro que só havia, naquele primeiro momento, 2 universidades que ofereciam especialização em psicopedagogia, que era a PUC e era a UERJ. E uns 3, 4 anos depois, a Estácio também lançou a psicopedagogia institucional. E eu fui buscar a psicopedagogia, acreditando que eu trabalharia com as questões da aprendizagem, que o produto, né, meu foco de trabalho seria a aprendizagem.
Na época, nós chamávamos, né, aprendizagem diferencial, daqueles que tinham muita habilidade cognitiva, como os superdotados, chamados na época, tá, gente? Porque hoje não tem mais essa palavra. Hoje tem inteligências múltiplas, hoje não, há muito tempo, né? Gartner trouxe o conceito das inteligências múltiplas. E aqueles com dificuldades de aprendizagem. Mas, ao fazer a conexão desse foco de trabalho, de intervenção, eu descobri a área de terapia familiar. Porque não tem como você atender uma criança que não aprende sem inserir a família. Não tem como a gente pensar em qualquer sintoma sem inserir o contexto do nosso paciente. Então, essa foi a minha motivação. Ali eu mergulhei, há 27 anos, eu mergulhei na área de sistêmica e me aprofundei em sistêmica familiar, sistêmica individual, sistêmica de casal. Sou apaixonadíssima com a base da teoria sistêmica, porque em qualquer prática, em qualquer modalidade, em qualquer metodologia que o profissional estiver atuando, família, vamos combinar? Família para sempre. Não tem como a gente mudar isso. Nascemos, vivemos e vamos morrer dentro de uma família. E dentro desse contexto, né, de estudar a teoria sistêmica, chegamos na área da sexualidade. Como psicóloga, psicopedagoga, estudando a sistêmica, há 22 anos, eu fundei o Instituto Logos. O Instituto Logos é o Instituto de Terapia e Ensino sobre a Família. Eu sei que várias pessoas já tiveram, né, o caminhar junto comigo nesses 22 anos, muitos profissionais já se formaram na Logos, tem pessoas aqui dizendo, né, que bom, eu conheço, fui aluno da Logos, eu conheço, tem pessoas muito especiais que têm caminhado na Logos. Lá na Logos, nós temos um curso que vai falar exatamente sobre o tema do segundo encontro de saúde mental Mimadas Psi, que é a terapia de casal com questões sexuais. Olhar a sexualidade pelo prisma sistêmico mudou a minha vida, enquanto profissional, enquanto cônjuge, enquanto mulher, enquanto pessoa. Porque quando eu estudo e trabalho, principalmente um tema como a sexualidade, sabe, o quanto nós podemos também, e vamos, não só podemos, e vamos usufruir na nossa própria história de vida. Maureen Bowen sempre disse que, na terapia sistêmica, o maior beneficiário é o próprio terapeuta. Então, eu espero que nesse tempo que estamos aqui juntos, né, seja uma aula-terapia, seja uma oportunidade de reflexão para a sua sexualidade. Mas, Marisete, eu não tenho mais do que 50 anos. Você vai ver que a questão aqui é a sexualidade que transpõe o seu estado civil, transpõe a sua faixa etária, transpõe quem é o seu parceiro, porque a sexualidade está no indivíduo. A sexualidade está em você. Ela é compartilhada em um relacionamento com uma pessoa, mas ela é vivenciada dentro de você. E esse curso de terapia de casais com questões sexuais, que é tremendo, veio me trazer esse sacode, esse alerta, e eu falei, é nele que eu vou me pegar para essa conversa que vamos ter nesse momento. Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque vamos trabalhar algumas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas para você sobre a sua sexualidade,
sobre a visão da sua sexualidade e, primordialmente, eu vou trabalhar te desafiando, né? Vamos desafiar as suposições convencionais da sexualidade de um indivíduo. Olha, quando eu penso, né, pelo menos quando eu comecei a pensar nesse momento de estar com vocês, eu voltei um pouquinho no tempo, buscando, né, na minha infância, qual era uma mulher, um homem que representasse para mim uma pessoa que fosse mais de 50 anos. Não sei você, mas eu acompanhei muito vou fazer 60 anos, né? Acompanhei muito aquele programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembram do Sítio do Pica-Pau Amarelo? A musiquinha dele ainda soa no meu ouvido, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí me vem a imagem da avó, da Dona Benta. Gente, a Dona Benta, com aquele coque, lembra? Aquele coque, né? Um cabelo todo branquinho, com aquele coque de vovó, todo, né? Comportado, expressando uma velhice, um colo de vó, uma velhice. E aí eu falei assim, gente, a gente não tinha muito a ideia. Parecia que quando a mulher fazia 50 anos, ela virava velha. Parecia que o homem, né, fazia 50 anos, então ele entrava na síndrome, do estigma de ter que se autoafirmar porque estava ficando velho. Aos 60 anos, acabou. Então, era uma imagem, né, convencionalmente, de fracasso, de frustração, de perda, de descida, de ladeira abaixo, e em todos os sentidos, principalmente na sexualidade. Para a mulher, a chegar aos 50 anos, viria, né, o fantasma da menopausa, e com a menopausa, o declínio da sexualidade. O homem, da mesma forma, na andropausa, o declínio da sexualidade. E eu estou te desafiando a derrubar essas suposições convencionais e parar a partir de você, independente da idade que você tiver, né? Eu quero que você me responda algumas perguntas. Alguém me disse aqui que a minha tela está cheia. Qual é o melhor, Aline? Agora aqui tá ok. Agora tá ok, tá em tela cheia, tá ótimo. Não, eu vou colocar e tirar, tá? Ok. Para mim, eu fico mais à vontade. Ok. Então, veja bem, essa frase que eu quero que você comece a fazer a sua reflexão. Só podemos crescer naquilo que nos pertence. Enquanto profissionais, a nossa tendência é falarmos do problema dos pacientes e não entrarmos em contato com o nosso problema. É falarmos dos relacionamentos do outro e não entrarmos em contato com os nossos relacionamentos. É nos preocuparmos com o sintoma, com a sexualidade do outro e esquecer de que precisamos também aprender sobre nós mesmos e aprender sobre a nossa sexualidade. Não tem como nos apropriar, nos sentir, se a gente não aprender e não ver a sexualidade naquilo que nos pertence. Com o passar do tempo, a sexualidade, olhando para trás, era como os pais, né, trabalhavam com a sexualidade dos filhos, como se eles fossem os donos da sexualidade da criança. Não ensinava que a sexualidade perpassa pelo indivíduo e ela tem que aprender a administrar a própria sexualidade. Antigamente, né, as meninas fecham as pernas porque os garotos estão soltos, mas
ninguém precisava tomar conta, aprender a cuidar, aprender a vivenciar e aprender a tirar proveito da sua própria sexualidade. Então, naquilo que te pertence, olha só, queria que você, mentalmente, ou aí nas suas anotações, você começasse a refletir e pontuar. Qual é a história que você conta para o seu desejo sexual? A sexualidade, ela é a vivência do desejo sexual. Por isso que o desejo, né, se expressa de tantas formas, com tantas práticas. Mas vamos pensar agora no desejo sexual em si. Qual é a história que você conta para o seu desejo sexual? O item 1 dessa reflexão que eu estou propondo para você. Qual é a média, sabe? Pensa assim, de 0 a 10, qual é a média que você daria para o seu desejo sexual? É algo fácil? Se a gente nunca parou para pensar, não é fácil. Por isso que estou chamando de desafio. De 0 a 10, qual é a média que você daria para o seu desejo sexual? Não fique, de repente, desconcertado para fazer essa reflexão, porque ninguém vai ver a sua resposta, ok? Ninguém vai ver. Então, se permita se apropriar e aprender com esse momento e crescer com esse momento, porque ninguém vai ver o que você vai responder. Qual é a média? 2, de 0 a 10, o quanto você se sente responsável pelo seu desejo sexual? De 0 a 10, o quanto você se sente responsável pelo seu desejo sexual? Isso só você pode responder. Se você, independente da sua idade, independente se você hoje convive, tem uma sexualidade, né, vivida de maneira ativa com um parceiro, com múltiplos parceiros, dentro de um relacionamento comprometido, não me interessa, não é isso. Mas de 0 a 10, o quanto você se sente responsável pelo seu desejo sexual. E por último, de 0 a 10, o quanto você acha que merece ter prazer. Olha aí. E aqui eu não usei a palavra sexual. Observaram? Aqui eu coloquei o quanto você merece ter prazer na vida. Na vida. Que nós vamos ver aqui que uma pessoa que não se permite ter prazer na vida, ela vai viver para os deveres, para as obrigações, para as responsabilidades. E aí, a sexualidade também vai ser nula quanto todas as outras formas de prazer. Não só através do sexo, todas as outras formas de prazer. Nós somos atravessados por 2 eixos. Um eixo vertical e um eixo horizontal. E o interessante é que esse eixo horizontal e o vertical, ele, de alguma maneira, né? Eu vou abrir aqui a tela para vocês verem. É como se estivéssemos numa cruz. Abra os braços e imagine uma cruz. Olha, tá vendo? Eu estou de braços abertos, representando aqui uma cruz. Essa cruz em que a parte de cima, olha aqui o eixo vertical. O eixo vertical e a parte de cima fala dos meus antepassados, da minha história de vida, de onde eu vim, dos meus avós, dos meus pais,
dos princípios, dos conceitos, sabe? Aquilo que vem sendo tatuado na nossa vida, que a gente, às vezes, né, de uma maneira tão ingênua, vamos combinar? A gente diz, para mim, o certo é assim, que nada. Você está repetindo, ó, o que veio no seu eixo vertical. Aquilo que você ouviu muitas e muitas vezes, dos conceitos, dos princípios, dos valores, do que deveria ser, do que não deveria ser, dá o espaço de vivência das emoções ou do bloqueio, né, de como conviver, expressar ou bloquear emoções. Essas marcas aqui na cruz, o vertical, a parte de cima da cruz, representa a nossa família de origem, o que nós trazemos de lá. A parte de baixo da cruz, os pés da cruz, representa a próxima geração, os nossos filhos, os netos, as gerações que virão depois. E os braços? O braço representa as nossas parcerias. Os braços representam as nossas escolhas. Quem eu escolho como um parceiro profissional, quem eu escolho como um parceiro conjugal, quem eu escolho como um parceiro na sexualidade. Aqui é a filiação, não tem escolha. Da mesma forma que eu não escolho a família que eu vou nascer, eu não tenho gerência de escolher. Eu posso escolher se eu vou gerar o filho ou não, se o filho vai nascer ou não, se ele vai ser abortado. Mas hoje, por mais científico, né, que temos, a possibilidade até de selecionar a probabilidade de ser sexo feminino, sexo masculino, mas o jeitinho que vai ser o filho, os netos, a filiação, nós não temos essa gerência. Mas nas nossas escolhas, nós temos a gerência. O meu eu de escolha fica na interseção desta cruz. Fica na interseção dessa cruz. E o interessante, gente, que nas nossas famílias nos liberam, nos elogiam, admiram. Olha, dá uma olhadinha, não vou falar antes, não. Olha para sua família de origem, a parentela, avós, tios, primos, né, os seus pais, e me diga uma coisa. Quem é a pessoa mais admirada na família? Já que você está, né, fazendo desse momento também um encontro terapêutico, anota aí. Quem é a pessoa mais admirada na sua família? Ao lado, anota quem é a pessoa mais criticada. Eu diria que é vista, né, a ovelha negra da família, aquela que a família acha que não deu certo. Geralmente, né, não é por você, não. Pensa no olhar do sistema familiar, na visão de todos. De repente, a família pensa assim, aquele é um deitão, aquele é um folgado, aquele não deu certo porque ele é dependente, ele não anda com as próprias pernas, ele abandonou a família e foi embora. Geralmente, essas são as falas que nós ouvimos em relação aos indivíduos que são criticados, que são vistos como ovelhas negras. Mas os admirados são aqueles trabalhadores, guerreiros, que dão a vida pela família, que abrem mão de si pela família. Vamos trazer isso para a sexualidade? Vamos trazer? Agora coloca aí esses dois na cruz. Quem está recebendo elogios, louros, e quem está recebendo pedra na cruz? Geralmente, os que recebem elogios são aqueles que abrem mão do prazer e se ocupam, gastam energia com o dever. E aqueles que recebem pedras, os admirados, abrem mão
do prazer e se ocupam com o dever. Por outro lado, os criticados são os bons vivants. São considerados aqueles que não estão nem aí para as obrigações. São aqueles que se permitem ao prazer. Percebem os dois excessos? Percebem a falta de equilíbrio? Porque a família, ela não libera o indivíduo para o prazer. A sua mãe ficaria com seus filhos para você trabalhar. Mas se você falasse assim, mãe, fica com fulaninho para eu ir no cinema, fica no fulaninho com meu filho para eu ir fazer uma coisa bacana com meu namorado, com meu parceiro, com minha parceira, ela vai dizer, que isso? Quem pariu Mateu que o embale. Eu nunca fiz isso, eu sempre criei meus filhos, eu nunca deixei com ninguém. Percebeu a afirmação que eu estou dizendo? Nossas famílias nos liberam e esperam que vivamos as obrigações. E crucificam quando percebe que o indivíduo está se permitindo viver prazer. Volta nas suas anotações, ainda não terminou. Que agora você vai ter um outro desafio. Olha, se a nossa sexualidade é influenciada pelas marcas que trazemos das nossas famílias de origem, um indivíduo com mais de 50 anos vai poder fazer essa análise e, de repente, ter, né, alguma insight a partir da reflexão que eu vou propor aqui agora. Pense nos seus avós paternos. Pense nos seus avós paternos. Pensa na sua avó, no seu avô. Considera para ele, sabe, para ela, sexualmente, é até difícil imaginar, né, que a santa vozinha transava, difícil imaginar que a avó, mais de 50, 60, 70 anos, tem sexualidade, vive a sexualidade, embotada ou explorada, mas ela tem. Em uma palavra, considere a sua avó sexualmente, em uma palavra. Qual é a palavra que você daria para ela? Depois faça a mesma coisa em relação ao seu avô. Considere uma palavra para o seu avô. Pense nele sexualmente. E coloque uma palavra para o seu avô paterno. Agora faça a mesma coisa em relação aos seus avós maternos. Pensa na sua avó materna. Às vezes a pessoa diz assim, minha avó era folguenta. Não, minha avó era fria. E nulo, não escuto nada, não consigo nem imaginar uma palavra para minha avó. Então coloque, vazio. Coloque essa palavra como uma expressão de sexualidade vazia. E seu avô materno? Qual é a palavra que você daria para poder configurá-lo sexualmente? Uma vez que você pensou no seu avô paterno, na sua avó paterna, na sua avó materna, no seu avô paterno, agora você vai pensar na sua mãe. Se eles estiverem vivos ou falecidos, pense neles. Pense na forma com que eles viveram a sexualidade, vivos ou mortos. Mas eu nem conheci meus avós. Pense na imagem que você monta dele a partir do que você ouviu sobre ele. Não é isso? A gente fisicamente pode não ter conhecido os avós, mas a gente monta uma imagem, né, o perfil mental a partir do que escuta, das histórias que a gente escuta.
Pensa então para sua mãe, pensa para o seu pai, coloca uma palavra para ela, uma palavra para ele. E por último, e muito importante, você vai colocar agora uma palavra para você. Uma palavra para você. Qual é a palavra que você colocaria para você sobre a sua sexualidade, sobre a expressão do seu desejo sexual? Eu li aqui, olha, alguma pessoa participando lá no chat, dizendo, quando eu perguntei que nota você daria para a sua desejo sexual, 0. É isso que a gente está falando. É nos apropriar dessa aprendizagem sobre a nossa própria sexualidade. E agora é hora de você ser bem realista com você mesmo. Qual é a palavra que você dá? Depois que você der essa palavra para você, olhe as palavras dos avós, olhe as palavras dos seus pais e veja a quem você está sendo leal, qual é a história que você está repetindo. Qual é a história da vivência do desejo sexual? Porque sexo é vida. E se você está tendo nota baixa, um 0, é porque você está morto. Vive para as obrigações, mas não é a vida. A quem você está obedecendo? Guarde isso, que no finalzinho eu volto aqui, ó, só para te guardar, ok? Porque, olha só, nossos relacionamentos, e isso a gente estuda muito, né? E agora todos nós estamos trabalhando muito o investimento em curar a criança ferida. Esse é um trabalho que eu quero fazer agora em janeiro, uma jornada gratuita, curando a criança ferida. E ela fala exatamente desse ponto aqui. Porque o que buscamos nos relacionamentos íntimos e por que os comportamentos presentes não funcionam? Por causa das marcas que trazemos, dos fantasmas que alimentamos da infância, da criança ferida. Gente, acompanha comigo. Na infância, a tendência é, a gente escuta, entrega o brinquedo para o coleguinha, empresta o brinquedo para o coleguinha, dá a vez para o outro. Então, a gente é muito estimulado na família, não é uma questão de não ter educação, mas de uma maneira até exacerbada, somos estimulados a nunca desobedecer, a não ser egoísta. E a sexualidade é um momento egoísta. Sabe qual é o ápice do orgasmo? Gente, anota isso. Que para mim é algo assim, que quando eu aprendi, ele faz todo sentido. O ápice do orgasmo é o egoísmo. Porque na hora do orgasmo, você tem que dizer, dane-se. Se o outro foi, se não foi, agora se a criança está chorando, se não está, se eu tenho conta para pagar, se eu não tenho conta para pagar, dane-se tudo, porque eu vou me permitir ao prazer. Não é um momento egoísta? Positivamente, um momento egoísta. Mas, o contrário, a gente acaba desenvolvendo vergonha e culpa. Vergonha e culpa. Como eu vou me mostrar, entrar em contato comigo e me apresentar, me exibir para o meu parceiro sexual, se eu tenho vergonha e tenho culpa, se eu preciso ser boazinha, se eu preciso ser bonzinho. Olha de onde vem? Vem lá da infância. Outra situação, né, que eu chamo de matriz erótica, que trazemos da infância,
é a dificuldade que temos de achar que estamos errados ao nos mostrarmos desejosos sexualmente. Parece que somos pervertidos. E ficamos entre o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer. E aí a gente, nas quatro paredes, pertence ao casal. Gente, essa fala só existe por causa do estigma que trazemos da infância, de saber o que é certo, o que pode, o que não pode. E aí nos sentimos, mais uma vez, errados, com a sensação de sermos pervertidos se gostarmos de fazer sexo. E, por último, a grande dor e temor, o grande temor do abandono. Vou falar bem devagarinho. Gente, o temor do abandono na sexualidade, ele funciona na matriz erótica. Porque o medo do abandono provoca reatividade. Ao mesmo tempo, eu digo, só faço aquilo que eu quero fazer. A vida inteira eu fui obrigada a obedecer os outros, a abrir mão do que eu queria. Agora eu não cedo, não cedo, não cedo. Só que a pessoa esquece que ela está tirando dela mesma. Na hora que eu tiro a oportunidade do meu parceiro vivenciar um momento sexual, eu estou tirando-a de mim mesmo. Então, espera aí. Eu estou com raiva de mim? O que eu estou fazendo comigo? Mas, infelizmente, o medo do abandono leva em duas direções. A reatividade, que agora ninguém manda em mim. Eu vou ser diferente da minha mãe, eu vou ser diferente do meu pai. Ou a pessoa se recolhe. Por medo de ser abandonado, a pessoa não se entrega. Não se entrega. Há uma frase, né, que eu concordo, da Edith, que ela diz o seguinte: diz-me como fostes amados, que eu direis como fazes amor. Diz-me como fostes amado, que eu direi como fazes amor. E ela exemplifica essa frase dizendo o seguinte: imagina uma mãe com uma criança no parque. E aí a criança diz assim: mamãe, eu quero ir no escorrega. E a mãe fala assim: ai, meu filho, vai não. O escorrega é perigoso, pode ter uma pessoa maldosa, uma criança pode te empurrar, puxa o teu tapete, fica aqui perto da mamãe. Vai não, o mundo é perigoso. Abra mão do mundo, não vá. No banco ao lado, uma outra mãe com seu filho, também brincando no parque. E aí, essa segunda mãe escuta o filhinho dizendo: mamãe, olha, escorrega, eu quero ir no escorrega. E aí a mãe fala: vai, meu filho, vai no escorrega, brinque, se aventure. Tome cuidado para que você não saia ralado, mas se você também ficar ralado, faz parte da vida, faz parte de viver o incerto, faz parte de se permitir viver essa brincadeira e ter o prazer de brincar. E o segundo sai correndo e se atira para o incerto, para a aventura, para a brincadeira, sabendo que o que vai encontrar, ele precisa viver para se permitir contabilizar e trazer história para contar. Diz-me como foste criado, que eu direis como fazes amor. Qual dos dois você acha que, depois dos 50 anos, vai para o parquinho? Qual desses dois? Você acha que é a primeira criança? Como ela estará após os 50 anos? Como a segunda criança
estará após os 50 anos? Ir ao parquinho e viver e se permitir expressão viver a vivacidade do desejo sexual foi por causa dos 50 anos ou por ter menos de 50 anos ou pelas palavras de liberação que ouviu no parquinho? Você tem a sua resposta? Qual dos dois? Eu posso te garantir que o segundo foi para o parquinho, porque a sexualidade, ela requer abrir mão do controle. Do controle. Abrir mão do controle. Se você me perguntasse, né, entre tantos obstáculos que a gente vivencia ao trabalhar com indivíduos após os 50 anos, para mim, um deles é a dificuldade de abrir mão do controle. Porque tanto é a hora que eu preciso abrir mão do controle em relação a mim mesmo, ao me permitir, como também abrir mão de controlar o outro. Me entregar ao outro sem medo de me perder e receber o outro sem aprisioná-lo. Essa é a expressão da possibilidade da vivência de se permitir a sexualidade após os 50 anos. Eu listei aqui, e eu quero ir fechando com vocês alguns itens, né, de como viver de uma forma mais rica a sexualidade após os 50 anos. Primeiro, esse que eu acabei de falar para vocês, abrir mão do controle. Segundo, deixar as historinhas que antes usava para justificar o baixo desejo sexual. Olhe as suas historinhas, todas elas são alimentadas pelo temor do abandono e pela lealdade familiar de achar que tem que viver só para as obrigações. Primeiro as obrigações, depois o prazer. Deixar as historinhas que antes usava para justificar. Terceiro, construir pontes para viver o prazer. E quando eu construo pontes para viver o prazer, essa ponte vai ser, de alguma maneira, né, em todas as áreas da vida. Olha, ler um livro para mim é um orgasmo. Caminhar numa praia é um orgasmo. Bater papo com uma amiga é um orgasmo. Tomar um cafezinho é um orgasmo. Aqui em casa nós gostamos muito de cafés aromatizados. Gente, que orgasmo este! Eu, Marisete, adoro, sabe, chegar e dormir. Isso é orgasmo, isso é prazer. Então, abrir pontes para o prazer, me dar um presente, porque eu me permito me presentear. Primeiro eu vou liberar o prazer em mim para compartilhar esse prazer que eu tenho em mim com o meu parceiro. Desejo sexual, ele perpassa pela diferenciação com a sua família de origem, porque mente e cérebro estão ligados de modo inextricável, inextricável. Não tem como a gente separar. O que vocês acham? Eu me lembrei, e eu procurei o vídeo, mas eu me lembrei de uma entrevista que a Jane Fonda deu, né? Tem várias entrevistas dela no YouTube, mas em um determinado momento eu vi uma entrevista da Jane Fonda que me marcou muito, muito. E ela fala sobre isso, sobre a vida sexual, sobre a vivência do prazer após os 50 anos. Jane Fonda diz assim: eu era tão velha aos 20 anos.
preocupada em agradar e o que iam pensar de mim. Aos 50 anos, eu me senti jovem. Gente, fazer 50 anos é ótimo. O filho vem e fala, mãe, tu vai pagar esse mico? Hoje eu posso, eu me permito, porque eu já aprendi que eu não preciso mais agradar, eu preciso me respeitar e respeitar o outro. E ela então viu isso, 50 anos, ela se sentiu jovem. Eu me senti aos 50 anos dona de mim, com autonomia. E o prazer, a vivência da sexualidade, do prazer, é uma expressão de autonomia. Aos 60 anos, decidi que posso não ter uma vida longa, mas a farei a mais profunda que eu puder, permitindo viver com prazer. E a maneira de fazer a vida mais profunda é fazê-la com intencionalidade. Seja intencional. A marca da vida sexual de uma pessoa com mais de 50 anos precisa ser a intencionalidade. A questão agora não é mais a prática do sexo. Quantas vezes transou ou deixou de transar, mas sim o prazer de ter vivido aquele momento. De saber que ninguém vai te abandonar se você tiver você. Viva com intencionalidade. Viva o dilema da intimidade, mas a partir de você. A sexualidade, a partir dos 50 anos, além de intencionalidade, ela expressa a arte de dar e receber amor. A si mesmo e ao parceiro. Dar é um ato de generosidade consigo mesmo e com o outro. Muito obrigada. Eu quero agradecer essa grande oportunidade de compartilhar com vocês essas reflexões que fizeram todo sentido na minha vida e eu espero que faça para vocês também. Nossa, não tenho 50, mas bebi muito dessa fonte agora. Muito bom, gratidão. Eu botei aqui nos comentários, Marisete já está dando a palestra e arrebentando como sempre. Maravilhoso, eu tenho certeza de que todos receberam e beberam muito de tudo que você trouxe hoje aqui para a gente. Deixaram aqui, a Dai deixou aqui uma perguntinha, né, Dai? Fala aí. Marisete, existe algum exercício que pode auxiliar na hora de abrir mão desse controle? Olha, o exercício ele sempre é ligado à diferenciação com a família de origem. Dai, para mim o controle é sinônimo de insegurança. Então, quando a pessoa fala, eu sou muito controladora, leia-se, eu sou muito insegura. Então, eu preciso ter a necessidade de que está tudo nas mãos. É uma grande fantasia, né? Então, é trabalhar a insegurança. Qual é a fonte dessa insegurança? Porque eu sou eu, você é você, a vida me trouxe possibilidades, a vida te traz as suas possibilidades, nós vamos fazer o melhor possível, como aprendemos com a Jane Fonda, né, para que haja profundidade, mas abrir mão do controle é trabalhar essa necessidade, né, essa insegurança que faz com que tenhamos a fantasia de que vai amenizar. Se tudo estiver no controle, tudo vai dar certo. Que nada. Você pode virar à noite preparando tudo, se o outro não tiver... tem os 50% da outra parte, né? Tem os 50% do meu paciente, os 50% do aluno, eu posso preparar a noite inteira uma aula, mas se o aluno não estiver pronto para aprender, eu levei meus 50% o melhor que pude. Então, a minha dica é esta. Olhe na própria história de vida, de onde vem essa insegurança,
que leva a pessoa a ter necessidade de controlar. Excelente. E ali no YouTube tem vários comentários parabenizando a tua fala e muito satisfeitos, então muito obrigada. Ok, eu que agradeço. Beijos para vocês. Sucesso, Aline. Sucesso. Obrigada. Tu és uma mimada no coração de todas as mimadas, tu sabes disso, né? Sim, Gratidão sim. pela sua disponibilidade, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu falo que quando eu for gente grande, eu vou ser assim igual tu.